Pedir para a igreja abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 35, versículo. O tema da mensagem, irmãos, é a sabedoria que Deus dá aos seus servos. Deus, ele dá sabedoria aos seus. A palavra de Deus, lá no livro de Tiago, ela fala que a sabedoria que vem dos céus, ela é santa, ela é pacífica, ela é pura. É a sabedoria de Deus, não é a sabedoria deste mundo. O versículo é o de número 30, igreja. A palavra de Deus diz assim: Então disse Moisés aos filhos de Israel: Vede, o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavramento de pedras de engaste, em entalhadura de madeira, para trabalhar em toda obra artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar ao trem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazerem toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, toda a sorte de obra, e a elaborar desenhos. Amém, igreja? A igreja pode tomar assento. Irmãos, aqui neste contexto da palavra de Deus, do livro de Êxodo, Deus havia instruído Moisés a edificar o templo, ou melhor, o tabernáculo. O templo foi no tempo de Salomão. Então, o tabernáculo. E tudo que Deus ele quis que se fizesse ali para a obra dele no tabernáculo, ele instruiu pelo seu Espírito a Moisés. Ele deu toda a instrução, tudo nos seus pormenores ele ensinou como que deveria ser. Por quê, irmãos? Porque o tabernáculo ele tem um significado. Tudo na palavra de Deus ele tem um significado. Há muitos anos atrás eu vi um vídeo onde um pastor ele dava a explicação detalhada do tabernáculo. Cada peça do tabernáculo ela sempre faz referência a Cristo. É impressionante como a palavra de Deus ela detalha tudo, desde a estaca que esticava a tenda, desde a cobertura, as suas partes interiores, a parte exterior. Então tudo tem um significado ali. Então Deus, ele detalha para Moisés a forma que ele quer o tabernáculo. E aqui ele manda chamar homens para fazer a obra. Porém, Deus, ele não chama sem depois capacitar. Se Deus te chama a obra, ele te capacita. Tem um palavreado comum que diz assim que, comum dentro das igrejas, eu digo, Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Amém? Glória a Deus. Ele não escolhe os capacitados. Ele não está procurando os sábios deste mundo para fazer a obra dele. Até porque eles não seriam capazes de fazer a obra dele sem o Espírito Santo de Deus. Sem o processo do quebrantamento de coração, da mudança de caráter que só o Espírito opera, e depois o conteúdo que o Espírito coloca dentro daqueles que Deus chama.
A sabedoria deste mundo para Deus é loucura, diz lá no livro de Coríntios. Então, para fazer a obra de Deus, Deus ele chama. Então, quem é chamado à obra de Deus é privilegiado. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, Deus ele chama todos à obra. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que que poucos são os escolhidos? Porque poucos aceitam o chamado. As pessoas preferem viver uma vida aqui neste mundo, uma vida à vontade, uma porta larga, um caminho largo. Então, por isso fogem do chamado à salvação e depois do chamado a exercer os dons. Mas quando Deus chama, irmãos, Deus capacita cada um. E ele chamou este moço aqui, chamado Bezalel, no versículo aqui de 35, né? Ele diz, capítulo 35, versículo 30. Então disse Moisés aos filhos de Israel: Vede, o Senhor chamou a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade. Glória a Deus, igreja. Deus tem te enchido de habilidades. Ele tem enchido a igreja de habilidade. E igreja, Deus é tão bondoso que essa capacitação que Ele dá, esses dons que Ele dá para exercer o ministério de cada um, Ele não fica só no ministério. Deus também estende a tua vida pessoal, a tua vida profissional. Aquele ensino, aquilo que você aprende no dia a dia, é o Espírito Santo que está te dando capacidade de aprender. É Ele que te está dando discernimento para você aprender, para você melhorar. Ele está te enchendo de habilidade. É como quando a gente vai ali aprender a dirigir, irmãos, a gente não tem habilidade, a gente não tem muito, vamos dizer assim, você vai ali, você não tem tanto contato com o automóvel, mas ali você vai, você faz a tua aula na autoescola, você começa a praticar, e Deus vai desenvolvendo as tuas habilidades. O Espírito Santo vai desenvolvendo as habilidades na tua vida, e você, quando quer ver, já está dirigindo bem, conduzindo bem. Isso aí, igreja, é de Deus. É Deus te capacitando a isso. Deus nos cria numa estrutura tão formidável, mas é a criação de Deus, é a nossa vida, o nosso intelecto que Ele nos deu. E uma vez eu vi quando eu fui tirar a habilitação, agora está fazendo 30 anos. Olha, gente, como o tempo passa. 30 anos. Em 94, 30 anos. E na época era muito pouco recurso. Hoje não tem internet, qualquer coisa que você precisa, você busca lá uma informação e tem. Então eu lia sempre livro que a gente comprava na banca. E como naquela época na cidade nossa não tinha nem autoescola, a gente tinha que ir para outra cidade para fazer, e era só aquele livrinho mais simples, onde tinha as placas, que tinha ali uma certa orientação. Hoje até os livros são mais incrementados, porque mudou a legislação em 98, se incrementou muito mais coisa. Mas eu buscava ler o que tinha, né, de opção. E eu li uma matéria uma vez, que uma psicóloga ela falava que quando você entra no carro para dirigir, o teu psicológico, ele entende com o passar do tempo, a tua habilidade, que o carro é uma extensão do teu corpo. Interessante, irmãos, é verdade. Se você relar o para-choque na frente, você sente. Se você encostar em alguma coisa lá atrás, encostou no portão, encostou em qualquer coisa, você parece que sente no seu corpo.
O veículo, ele passa a ser uma extensão do seu corpo. Olha que interessante. Mas o que é isso? É a habilidade que Deus dá. É a habilidade. No trabalho, você trabalha com uma máquina, no começo, você tem dificuldade, porque tudo no começo é difícil, irmãos. Tudo na vida, quando você vai começar, é difícil. Uma profissão, um estudo, um casamento, um negócio. Tudo que você vai começar, no começo é difícil. Mas depois lá tem aquela máquina que você trabalha, quando quer ver, você já está ficando ali, como se diz, né? Mais íntimo daquele aparelho, mais íntimo naquele trabalho, quando quer ver, você já tem habilidade para trabalhar aquilo. O que é isso? É Deus te capacitando. Assim como Ele capacitou esse moço aqui, o Espírito Santo te capacita dia a dia em tudo que você vai fazer. Ele te dá habilidade. Por isso, irmãos, nós não podemos ficar na zona de conforto. Quando Deus quiser trazer mudança para a nossa vida, nós temos que sair da zona de conforto, irmãos. Sair da nossa zona de conforto. Não ter medo de novos desafios. Porque Deus te capacita. Porque, irmãos, uma vez que você ali domina aquela circunstância que você está inserido, seja no trabalho, seja onde for, aí você entra numa zona de conforto. Eu já dominei essa área. Mas às vezes Deus vai lá e dá uma mexidinha e fala assim: sai da tua zona de conforto. Sai da tua zona de conforto. Nós vemos na palavra de Deus que quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, pregaram a palavra onde eles estavam, o povo foi abençoado, o povo recebeu. Mas Deus, Ele queria que aquilo fosse mais além do que aqueles limites que eles estavam ali, só dentro de Israel. E ali eles ficaram tranquilos. E ainda mais que eles tinham aquela mentalidade judaica, que a salvação era só para o povo judeu. Porém, a promessa da palavra de Deus fala que era para os gentios, para os estrangeiros. Aí Deus, para mexer, Ele permite uma perseguição aonde o povo de Deus foi espalhado pela Ásia, foi espalhado por países ali ao redor de Israel, para que o Evangelho fosse pregado. Então, muitas vezes, irmãos, Deus vai permitir alguma coisa na nossa vida, dar uma sacoalhada para a gente crescer. Porque Ele vai pôr do Espírito dEle para nos capacitar a novas etapas na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Tenha certeza, Jesus vai te capacitar em novas etapas. Ele vai te dar do Espírito Santo, vai te dar a habilidade para você conduzir situações. Amém. Amém? Glória a Deus. Olha que palavra bonita. Versículo 31. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Glória a Deus, irmãos. Habilidade, habilidoso. Quando você começa num programa de computador, você apanha daquele programa de computador. Quando que é dali alguns meses, você já está dominando ele totalmente. Não há dificuldade. Você abre o programa, faz tudo que tem de fazer. Habilidade. Inteligência. O Espírito Santo te capacita com inteligência, igreja, para vencer novas etapas. Quem dá inteligência é o Espírito Santo de Deus. Ele te dá inteligência para você negociar, para você evitar prejuízos. Ele te dá inteligência. Aqui Ele capacitou esse moço aqui, chamado de Bezalel. E aqui ele diz assim: conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas. Olha, irmãos, inventar. Deus capacita você a inventar, a criar novas
novas situações na tua vida, a criar, né? Porque Deus, Ele é criador, e Ele deu essa inteligência para o homem, para ele também desenvolver, para ele criar, para ele não ficar só ali parado, mas para ele produzir para a glória de Deus. Amém? Para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em lavramento de pedras de engaste, em talhadura de madeira, para trabalhar em toda obra artesanal. Também lhes dispôs o coração para ensinar ao trem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então Deus dispôs o coração para ensinar esses moços. Então Deus, Ele dispõe hoje para ensinar a igreja. Deus não é aquele que quer segurar só para Ele o que Ele tem. Não, Ele se dispõe a ensinar. Tem pessoas que muitas vezes não querem ensinar o outro com medo do outro tomar o lugar dele. Não, irmãos. No reino de Deus tem lugar para todos. Pode ensinar, pode mandar à frente. Tem pessoas que morrem de medo de ensinar alguma coisa. Mas não é para ter medo de ensinar, não pode ensinar. Pode ensinar porque Deus vai, aqueles que ensinam, Deus vai elevá-los. Glória a Deus, irmão. Olha que é profético, aqueles que ensinam, Deus vai elevá-los. Então não tenha medo de ensinar a palavra de Deus. Na vida secular, não tenha medo de ensinar a tua profissão. Não tenha medo de ensinar. Ensine, instrua. Uma vez uma pessoa, eu sempre gostava, irmãos, e gosto de ouvir pessoas de mais idade do que eu, porque a gente aprende muito com eles. E a gente, muitas vezes, a gente olha ao nosso redor somente do nosso ponto de vista. E aí você pensa que as pessoas sabem o que você sabe, entendem o que você entende. Mas essa pessoa, esse senhor falou assim para mim: você pensa que todos sabem o que você sabe, mas nem todos sabem o que você sabe, por isso você deve ensinar. E eu acatei aquela orientação que ele me deu. Nem todo mundo sabe o que você sabe. Tem pessoas que estão necessitando de você dar uma direção para a vida delas. E Deus te capacita a isso. A gente vê na passagem do livro de Jonas, aonde Jonas, ele tinha que ir para um país que não era o dele, a um povo que muitas vezes fez mal à nação dele, e ele não queria ir lá. Tanto que quando Deus chama ele para pregar o evangelho em Nínive, ele toma sentido contrário. Ele fala: eu não quero ir. E muitas vezes isso acontece com o crente, irmãos. Muitas vezes acontece com o crente. Pedro, ele não queria pregar para os gentios. Não, para os gentios não, é só para o meu povo. Mas como eu disse há pouco, Deus não quer que a gente fique dentro dos nossos limites. Deus quer que nós vamos além. E Pedro ali, não, os gentios não. Aí Deus cria uma situação. Dá-lhe uma visão, dá-lhe a interpretação, manda pessoas chamar ele para pregar o evangelho a um gentio e sua família. Ele entende, porque eles são batizados no Espírito Santo, e ele entende ali que Deus não limitou somente aos judeus, mas também estendeu aos gentios a bênção. E aí ele aceita a disciplina de Deus, a orientação de Deus. Mas Jonas não queria. Jonas falou: não, não vou. Eu não vou para Nínive. E aí Deus cria a situação onde o mar se tornou um mar agitado, onde o navio parecia que ia se despedaçar. Aí eles têm que jogar Jonas na água para que o mar se acalmasse e Deus tratasse com Jonas
e levasse Jonas até Nínive. Depois Jonas prega o evangelho, aquelas pessoas se arrependem, são abençoadas. A palavra diz que a cidade não é destruída por causa do arrependimento. Nós vemos, irmãos, que a ira de Deus, ela cai sobre o pecado. Mas quando há arrependimento, a palavra de Deus fala que Deus, Ele perdoa. A ira de Deus não cai aonde tem arrependimento. Nínive iria ser destruída, mas houve um arrependimento. O rei se vestiu de pano de saco e foi jejuar arrependido diante de Deus e mandou até os animais ficarem de jejum. E Deus abençoou aquela nação. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, concluindo aquilo que eu disse, que nem todos sabem o que nós sabemos, e que Deus quer que você compartilhe com eles, é que quando Jonas estava indignado ali, porque Deus não destruiu a cidade, que ele se assenta lá longe da cidade, olhando para ver se Deus ia destruir, e Deus não destrói pela sua bondade e misericórdia, Deus trata com ele e fala para ele: por que você está assim tão desgostoso, Jonas, e está pedindo a morte? E aí Deus fala para ele: eu não iria ter misericórdia de uma cidade onde tinha 120 mil pessoas que se arrependeram e não sabiam discernir a mão direita da esquerda. Olha, irmãos, o povo não sabia discernir a mão direita da esquerda, quanto mais saber que eles estavam ofendendo a Deus. Eles não tinham noção de que eles estavam ofendendo a Deus. Não tinha instrução, não tinha quem ensinava. Então, eles estavam ofendendo a Deus sem saber. Não sabia discernir a mão direita da esquerda. E aí Jonas chega e prega: essa cidade será subvertida em 3 dias, arrependam-se. E eles se arrependeram. Então eu digo, irmãos, tem pessoas que não sabem nem o que é a palavra pecado, não sabem que está pecando contra o Senhor, não sabem que os seus costumes lá fora ofendem a Deus, ao Senhor que é santo. Precisam de uma instrução, precisam do Evangelho, precisam de entender que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Deus é misericordioso para com eles, e que se eles se arrependerem, eles não se perdem por toda a eternidade. Voltando aqui para a palavra, igreja, diz assim, versículo 35: encheu-os de habilidade para fazerem toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a de bordador, estofa azul, de púrpura, carmesim, e em linho fino, e do tecelão, toda a sorte de obra a elaborar desenhos. Quando Deus chamou esse moço, foi lá no capítulo de número 31 de Êxodo. Ele fala para Moisés, 31, versículo 1: disse mais o Senhor a Moisés: vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Aleluia. Deus, ele encheu os dele do Espírito dele. Está vendo, irmãos, que o Espírito Santo, quando ele enche uma pessoa, não é só também, é claro que o principal, a primeira coisa mais importante, o Espírito Santo, ele nos enche para a obra de Deus. A prioridade é a obra. Mas isso se estende também para a nossa vida pessoal, irmãos. Nós somos abençoados por ser cheios do Espírito Santo em todas as áreas. Isso vai se estender pelas outras áreas, porque a gente vê, irmãos, hoje em dia está um evangelho, vamos dizer assim, um evangelho que deturpado, aonde
onde as pessoas buscam muitas vezes a Deus somente para receber bênçãos materiais. E líderes induzindo a isso, que as pessoas busquem somente uma solução para este mundo. Mas eu me lembro que no passado, ontem eu ainda contava, em uma reunião, eu ainda contava a respeito da conversão do meu pai, da forma que ele foi salvo por Cristo e da decisão que ele tomou de nunca mais beber, de nunca mais fumar, e ele foi transformado assim de uma forma, vamos dizer assim, no dia que ele aceitou Jesus, ele saiu da porta para fora, pisou o maço de cigarro no chão, não fumou mais, não bebeu, se batizou e foi muito abençoado. Então, antigamente, as conversões eram assim. A pessoa se arrependia, ela era séria no trato com Deus. Hoje em dia, por causa desse movimento aí de buscar Deus por interesse, muitas pessoas não querem mudar. Elas querem a bênção, mas não querem mudança. Elas só querem o venha a nós. Venha a nós, venha a nós, e não muda, não há arrependimento, não há transformação de caráter. A pessoa não permite o Espírito Santo falar com ela e trabalhar. Mas naquela época, a pessoa se convertia e o resultado era rápido. É claro que hoje acontece sim, pessoas que vêm para o Senhor e têm uma transformação verdadeira e legítima, mas existe muita gente brincando com as coisas de Deus. O que eu quero dizer é que na época que o meu pai ele foi tocado e transformado, a bênção espiritual que veio sobre a vida dele se estendeu para a área material. O dinheiro que eu lembro que era sofrido, que dava para o supermercado e para o aluguel, o meu pai devagarzinho começou a prosperar. É que Deus levou ele muito cedo, irmãos. Então não deu tempo dele viver toda aquela prosperidade. Mas nós vimos que pelo fato dele ali parar de beber, parar de fumar, organizar os gastos dele, em pouco tempo, irmãos, de conversão, ele já tinha um terreno para construir a casa. E era um homem que não tinha nada. Mas depois da sua conversão, a bênção do Espírito Santo que encheu ele se estendeu para a área material. Então nós devemos sim ser cheios do Espírito Santo, vamos ser abençoados na área espiritual, prioridade, sim, mas essa bênção vai se estender para a área material, porque Deus aqui capacitou ele, esses dois homens, em habilidades materiais também. Então a bênção, irmãos, quando a conversão é genuína, a transformação, a bênção na área material também. Deus nos abençoa, é a promessa da palavra de Deus, mas só que tem que ter uma aliança verdadeira com Cristo. Uma aliança verdadeira, uma entrega real da nossa vida a Cristo, e aí o Espírito Santo vem trabalhar a nossa vida e vem trabalhar essas áreas da nossa vida. Não é? Voltando aqui para o 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras, para engastar e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de obra artesanal. Além disso, lhe designei por companheiro a Oliabe, filho de Aizameque, da tribo de Dan. Também tem habilidade a todos os artífices, para que façam tudo o que tenho ordenado. Então Deus ele dá habilidade para quando ele ordena, ele capacita. A saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela e todos os utensílios da tenda. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso,
o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e a de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo conforme tem poder ordenado. Amém, igreja? Glória a Deus. Igreja, Deus ele capacita nós a obra dele, em todos os detalhes. Vemos aqui que no tabernáculo, todos os detalhes, desde as vestimentas, os utensílios do templo, era tudo detalhado. Deus, ele deu uma planta para Moisés, passo a passo que deveria ser feito. E Deus é detalhista, irmãos, porque nós vemos que também, quando ele fala para Noé construir a arca, ele dá os detalhes das medidas da arca para Moisés. Está vendo como Deus trabalha? Irmãos? Quando Deus nos orienta a alguma coisa, Ele quer nos orientar especificamente na nossa vida. Ele quer dar detalhes do que Ele quer que seja feito. Por isso eu digo, detalhes sempre fazem a diferença. E Deus quer que nós nos atentemos a detalhes. Então, quando Deus trouxer uma orientação para a tua vida, anota, toma conta dos detalhes, porque Deus é detalhista. Então, quando Ele dá a planta da arca para Noé, Ele fala as medidas, tanto os covos da janela, tanto os covos do primeiro andar, tanto os covos do segundo andar. A visão que Ele dá para Ezequiel do templo, Ele dá todas as medidas para Ezequiel, numa visão. Então Deus, quando Ele vai orientar, Ele é detalhista. E que bênção, irmão, saber que Deus, Ele nos capacita nos mínimos detalhes para fazer a obra de Deus. Por isso, igreja, toda vez que houver uma orientação da parte de Deus, prestemos atenção em detalhes, porque os detalhes no reino de Deus fazem a diferença. Capítulo 36 diz assim: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo o homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil em cujo coração Deus tinha posto sabedoria. Aleluia. Isto é, a todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-la. Glória a Deus. É assim, igreja, que Deus trabalha. Olha, versículo 2: todo homem hábil, em cujo coração Deus tinha posto sabedoria. Foi Deus que colocou a sabedoria neles. Isto é, a todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-la. Então, quem se moveu, deu um passo adiante, ele se moveu: ó Senhor, eu estou aqui, porque Deus trabalha, irmãos, com voluntário. O coração, quando ele é voluntário, Deus ele trabalha. Você voluntariou alguma coisa na obra de Deus, Deus trabalha na tua vida. Ele te dá sabedoria e capacitação. Você voluntariou, Deus dá os recursos. Quando a palavra de Deus fala, lá em Efésios capítulo 6, vestimos as armaduras de Deus. Ninguém vai à guerra, como diz o apóstolo Paulo, à custa própria. O soldado, quando ele vai à guerra, o rei é quem lhe provê as suas vestes e as suas armas. Então, quem se voluntaria na obra de Deus é o rei quem
dá as armas conforme diz Efésios capítulo 6. Aleluia. Ele supre as tuas necessidades, Ele te dá armadura, Ele te dá as armas de guerra e te dá sabedoria e inteligência. Mas aqui como diz, os corações cujo se moveram a chegar à obra para fazê-la. A palavra de Deus fala: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então, igreja, quando nós damos um passo em direção ao Senhor, a capacitação dele vem. Ele capacita. É Ele que dá o que nós necessitamos, tanto para a obra dele, como para a nossa vida pessoal. Então, quando Deus te der um projeto, igreja, seja ele espiritual ou material, deixa o Espírito Santo te instruir, te encher, para levar adiante, porque Deus ama aqueles que se dispõem, e Ele abençoa todos aqueles que se achegam a fazer algo. Amém? Para nós encerrarmos, Isaías 28, 23, o profeta também fala que Deus capacita o homem na vida diária, no dia a dia. Ele deu inteligência para os homens fazerem todo tipo de obra. E aqui ele vai falar a respeito da agricultura, né? Então a gente vê muita gente que às vezes ele tem uma profissão, ele enriquece e ele prospera, mas muitas vezes não dá a glória devida a Deus e não entende que foi Deus que o capacitou aquilo, e ele faz uso de tudo aquilo sem glorificar o Senhor. Mas que Deus tenha misericórdia, que eles despertem. Porque nós vemos quando Nabucodonosor teve todo aquele império e ele se engrandeceu, e ele passeando pelo jardim da casa real, ele se engrandece e fala assim: não foi essa Babilônia que eu edifiquei? Mas Daniel já havia falado com ele, para ele ser humilde, para que Deus perdoasse o pecado dele. E ele se engrandeceu. E a palavra de Deus fala, naquele mesmo instante, ele se torna como um animal, fica no orvalho, fica ali na terra, no sol e no orvalho, dia e noite, no pasto, como um animal, até que ele se arrependeu e Deus lhe voltou o entendimento. Então tem pessoas que Deus permite ela prosperar, mas ela não dá a glória devida a Deus. Aí Deus trata com ela, para que ela se arrependa, porque tudo que é bom vem de Deus. Toda a sabedoria do homem vem de Deus. O capítulo 28 de Isaías, no versículo 23, a palavra diz: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, prestai atenção e ouvi o meu discurso. Lavra todo dia o lavrador para semear? Ou sulca e estorrou a terra, todo dia a sua terra? Quando já tem nivelado a sua superfície, não espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em eiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Versículo 26. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Não se trilha o endro com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho passa a roda do carro. Com uma vara se sacode o endro, e o cominho com o pau. O trigo deve ser moído para fazer o pão, mas não é trilhado continuamente. Embora passe sobre ele as rodas do seu carro, não moem os seus cavalos. Tudo isso procede do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Glória a Deus. Ele ensina o homem do campo a produzir. Ele dá inteligência para o homem produzir. O conselho vem dele. A ciência que o povo tanto exalta aí, foi ele que permitiu. Se ele não dá o intelecto para o homem, a inteligência para o homem não ia saber desvendar os mistérios da ciência.
Foi Ele que permitiu. Nós vemos que as maiores universidades foram fundadas por cristãos. E hoje estão aí os estudantes todos rebelados contra o cristianismo, dizendo que a ciência, esquece do Criador, sendo que foi o Criador que deu os meios para que chegasse aonde está. Então é Deus que dá sabedoria para a igreja. Amém, igreja? Toma posse. O Espírito Santo quer te encher de sabedoria para novas etapas na sua vida. Toma posse, presta atenção na direção e nos detalhes da direção, que Deus vai te prosperar em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar. Pai amado e Deus de misericórdia, nós queremos te agradecer por esta noite, por esta palavra, pela igreja reunida, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade, por este privilégio de fazer parte do corpo de Cristo, de fazer parte do povo que vai morar no céu. Ó Pai, obrigado pela comunhão do Teu Espírito, obrigado pela comunhão dos irmãos em Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado pelo que o Senhor ministrou em nossas vidas através de todas as palavras que foram proferidas nessa noite, Senhor. Continua abençoando o Teu povo em todas as áreas, Pai, nessa nova etapa que vai começar na vida de cada um, que o Senhor vai trazer, vai capacitando com o Teu Espírito, enchendo, dando, ó Pai, graça a cada um, ó Pai, para que venham novas etapas espirituais, materiais, ó Pai, que cada um saiba, com a sabedoria do Teu Espírito Santo, administrar essas novas etapas, e que o Teu Espírito Santo dê, ó Pai, coragem, dê poder, dê unção, Senhor, para que nós não venhamos a temer as circunstâncias, temer, ó Pai, as situações, mas que nós venhamos com o Senhor Jesus prevalecer e vencer em todas as áreas. Então nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra, pela unção do Teu Espírito e pela bênção que o Senhor derramou sobre a igreja nesta noite. Abençoa aqueles que estão ouvindo de casa também, Senhor. Abençoa eles em novas etapas, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha enchê-los com a graça do Senhor, para que eles possam vencer também. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Pai, na oportunidade, nós apresentamos todos os pedidos de oração que aqui estão, Pai, representados, ó Pai, pelos nomes que foram colocados aqui. Então, em nome de Jesus, visita, Senhor, aquele que precisa de uma cura, está enfermo. Visita aquela família que precisa ser reconciliada, Pai. Visita, Senhor, as crianças, os jovens, visita os de idade, ó Pai. Visita a todos, ó Pai, em nome de Jesus. Traz a cura, traz a libertação, traz a conversão, Senhor, nessas vidas, em nome de Jesus. Oramos também, ó Pai, pela nossa nação, representada pela bandeira, Pai. Abençoa essa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que essa nação venha se prostrar diante de Ti, para que ela seja cada dia mais abençoada, Senhor. Quando uma nação Te serve, essa nação prevalece, essa nação vence, e essa nação Te exalta. Então toca nos corações, abençoa os nossos governantes, como diz a Tua palavra, os que exercem autoridade, nós oramos por eles, para que eles tenham consciência de fazer o que precisa ser feito para abençoar o povo, Pai. Então abençoa as nossas autoridades, nacional, estadual e municipal, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, entregamos esse culto nas mãos do Teu Espírito Santo, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.